Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos concluir a nossa aplicação da loja virtual usando o Blazor WebAssembly. Para concluir a nossa aplicação, nós vamos agora realizar alguns ajustes na aplicação com o objetivo de melhorar o desempenho. Nós podemos melhorar o desempenho da aplicação usando o recurso do Local Storage nos componentes Blazor, de forma a armazenar os dados dos produtos e do carrinho de compras no navegador do cliente. Assim, quando a nossa aplicação precisar obter dados dos produtos ou dos itens do carrinho de compra, nós vamos retornar essas informações a partir do Local Storage no navegador do cliente. Ou seja, os dados estarão armazenados no navegador do cliente e assim não será necessário enviar um request ao servidor cada vez que esses dados forem necessários. Com isso, o tempo gasto para obter os dados vai ser diminuído, reduzindo o número de requests ao servidor para obter os dados em certo cenário. E, com isso, a nossa aplicação terá um melhor desempenho final. Então, antes de iniciar, eu vou apresentar aqui alguns conceitos básicos importantes relacionados com o Local Storage. Nas aplicações Blazor WebAssembly, o estado do usuário criado em um aplicativo é mantido na memória do navegador. E quando o usuário fecha e reabre o seu navegador ou recarrega a página, o estado do usuário mantido na memória do navegador ele é perdido. Então, para armazenar dados locais, os navegadores atuais suportam a coleção Local Storage, ou um armazenamento local, ou a coleção Session Storage, ou armazenamento de sessão. Essas coleções elas funcionam exatamente da mesma forma e elas armazenam as informações no formato de um par chave-valor. E esses pares chave-valor são armazenados em texto simples. Então aqui eu não vou me preocupar em fazer a criptografia dos dados, mas se a informação for crítica, você tem que atentar para esse detalhe. Então, nas aplicações Blazor WebAssembly, para mim implementar as funcionalidades relacionadas ao Local Storage e a Session Storage, eu uso essas coleções. Então, a seguir, eu vou apresentar qual é o comportamento do Local Storage e do Session Storage. Então, na implementação das funcionalidades, nós podemos usar o Local Storage e o Session Storage. O Local Storage ele tem como escopo a janela do navegador. Então, no Local Storage, se o usuário recarregar a página ou fechar e reabrir o navegador, o estado vai ser persistido. Se o usuário abrir várias guias do navegador, o estado será compartilhado entre as guias. E os dados vão persistir no Local Storage até eles serem explicitamente limpos, ou seja, eles não têm uma data de expiração. O Session Storage ele tem como escopo a guia do navegador. Então, o escopo do Local Storage é a janela, do Session é a guia. No Session Storage, se o usuário recarregar a guia, o estado vai persistir. Se o usuário fechar a guia do navegador, o estado será perdido. E se o usuário abrir várias guias do navegador, cada guia terá sua própria versão independente dos dados. Então, o Local Storage ele é uma boa escolha se o aplicativo precisar persistir estado ao fechar e reabrir o navegador, que vai ser o nosso caso. Então, nós vamos usar o Local Storage. E para usar o Local Storage na aplicação WebAssembly, nós temos que usar um pacote de terceiros ou criar o nosso próprio código usando os recursos da interoperabilidade JavaScript do Blazor. Na nossa aplicação Blazor WebAssembly, para usar e armazenar dados no navegador do cliente, nós vamos usar o pacote chamado Blazor Add Local Storage no nosso projeto web, porque ele já vem com todas as funcionalidades implementadas. Eu só vou ter que usar essas funcionalidades e fazer uma pequena implementação no meu projeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é instalar esse pacote no projeto web. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dois serviços e eu vou usar essa biblioteca para implementar esses serviços. Esses serviços eles vão encapsular as funcionalidades do nosso Local Storage. Então eu vou criar um serviço para encapsular as funcionalidades do Local Storage para os produtos e para os itens do carrinho de compra. Para isso, eu vou criar uma interface e gerencia produtos Local Storage Service e vou definir aqui
um contrato para obter os dados do local storage e outro para remover os dados do local storage. Aqui eu estou retornando a uma lista de produtos DTO. Então aqui as operações que eu vou realizar por trás dos panos vão ser basicamente as seguintes, ó. Eu vou salvar dados no local storage, aí eu vou usar o setItem, definir a chave e o valor que eu quero salvar. Para ler dados do local storage, eu vou usar o método getItem, passando a chave para ele recuperar os valores do local storage. Para remover dados do local storage, eu uso o método removeItem, passo a chave dos dados que eu quero remover, e se eu quiser limpar todo o meu local storage, eu uso o método clear. Então isso vai ocorrer por trás dos panos. Nós vamos estar usando aqui os nossos serviços que vão estar usando aqui os recursos daquele pacote no get. Então eu vou iniciar incluindo o pacote e definindo essa interface. Eu vou abrir aqui o nosso projeto, olha, e aqui ó, no projeto web vou selecioná-lo e vou fazer o seguinte, ó, vou clicar com o botão direito aqui e vou selecionar Manage no Get Packages. Aqui, ó, eu vou selecionar o pacote Brazored Storage aqui na guia Browser. Vou marcá-lo e vou instalar no projeto web. Vou confirmar e aqui, ó, eu já posso verificar nas dependências, nos pacotes, que eu tenho o pacote instalado. Ó. Então agora, no projeto web, eu vou implementar os serviços. Vou iniciar definindo a interface e depois a implementação. Então, a primeira interface que eu vou criar vai ser a interface para implementar o local storage para produtos. Então, eu vou selecionar interface e vou dar esse nome aqui, ó, e gerencia produtos local storage service. Então, aqui vou definir um contrato nessa interface para obter a coleção de produtos do local storage. Eu chamei Get Collection, e para remover a coleção do Local Storage. Então aqui ó, eu estou obtendo uma coleção de uma lista de produtos DTO. Então a seguir eu vou fazer a implementação dessa interface na classe concreta. Então eu vou selecionar a pasta Service, vou vir aqui em Project, Add Class, vou marcar aqui o Class e vou definir o nome Gerencia Produtos Local Storage Service. Essa classe concreta ela vai implementar a interface e gerencia produtos Local Storage Service. E aqui eu já vou selecionar a Implement Interface para ele me dar as assinaturas aqui daquele contrato que eu tenho que implementar. Então aqui, basicamente, a lógica que eu defini aqui, eu vou definir a mesma lógica quando eu criar o gerenciamento dos itens do carrinho de compra. Como o Local Storage trabalha armazenando dados no formato chave-valor, eu vou definir uma constante privada aqui, ó, que eu vou chamar de key, que é um tipo string, para mim poder identificar os valores relacionados com a coleção. Então essa vai ser a minha chave, Product Collection. Aqui eu preciso implementar o serviço dos produtos, né, definido na interface eProductServe, e vou precisar usar o recurso do eLocal Storage Service, que é do Brazored Storage. E eu vou injetar esse serviço no construtor. Então eu seleciono aqui, ó, mando ele gerar o construtor. Então agora eu já posso fazer a implementação para obter os dados dos produtos do Local Storage e para remover os dados do produto da Local Storage. Aqui eu vou fazer a implementação de um método privado que vai adicionar a coleção no Local Storage. Nós vamos entender por que eu vou fazer isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha, a lógica que eu vou usar. Eu vou obter a lista de produtos do servidor. Ó. Eu estou usando aqui o serviço do iProductServe, ele está indo lá no servidor. Aí eu vou definir a seguinte lógica, olha, ele vai me retornar um Produto Collection, que são a lista de produtos. Aí eu vou definir a seguinte lógica, ó. Se essa coleção for diferente de null, significa que eu tenho dados nessa coleção. Então, ó, eu armazeno a coleção no Local Storage, definindo uma chave que é minha Produto Collection. E retorno aqui a coleção de produtos. Então, se eu tiver dados na coleção obtido do servidor, eu armazeno no Local Storage. Então, quando eu for obter esses dados, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse código, ó. Esse método aqui, ó, ele é assíncrono. E esse método aqui também é assíncrono. Então aqui, o que eu estou fazendo? Olha, eu estou retornando os dados do Local Storage pela chave Product Collection. Se os dados não existirem, ó, eu estou usando aqui o
operador de coalescência nula. Então, se os dados não existirem no local storage, então eu invoco um método addCollection. Ele vai lá, pega os dados do servidor e salva no local storage. Então é assim que funciona esse operador de coalescência nula. Se isso aqui for diferente de null, ele vai retornar esses dados, que é os dados dos produtos no local storage. Se isso for null, significa que eu não tenho dados no local storage. Então ele vai chamar addCollection, pega os dados do servidor e aí vai salvar no local storage. E para remover aqui os dados do local storage, usando o método removeCollection, eu vou usar esse código aqui, ó. Então aqui, ó, o removeItem, getItem e setItem são recursos do Blazor Local Storage, que está fazendo o papel do setItem, getItem por trás dos panos, chamando os métodos do Local Storage. Então essa é a implementação aqui, ó, da minha classe para gerenciar os produtos no Local Storage, obtendo a coleção de produtos, removendo, e aqui esse método privado ele vai obter do servidor e salvar no Local Storage. Então aqui nós já implementamos o Local Storage para produtos. Vamos fazer a mesma coisa agora para o carrinho de compras. Então, ó, na pasta Service vou incluir aqui uma interface que eu vou chamar e gerencia carrinho itens Local Storage Service. Aqui eu vou definir 3 contratos para obter a coleção de um carrinho item de NTO, para salvar a coleção e para remover a coleção. Então aqui, agora eu vou implementar essa interface. Na pasta Service, vou vir em Project, Add Class, vou selecionar a opção Class e vou dar o nome Gerencia Carrinho Itens Local Storage Service. Então, essa classe vai implementar a interface e gerencia Carrinho Itens Local Storage Service. Já vou mandar ele aqui, ó, implementar a assinatura dos métodos que eu quero e preciso implementar nessa classe concreta. Vou usar a mesma lógica que eu usei na implementação anterior. Aqui eu vou definir a chave para identificar os itens armazenados, que representa aqui uma coleção serializada dos objetos carrinho item. Então essa é a chave que eu vou usar para obter os valores. Vou definir o serviço aqui de Local Storage e do carrinho compra service e a seguir, ó, vou injetar isso no construtor, gerando o construtor aqui, ó. Então agora, da mesma forma que eu fiz, eu vou definir aqui um método privado, que eu vou chamar addCollection, que vai obter os dados do servidor e vai armazenar no Local Storage. Aqui em UserID é usuário logado.usuário ID. Aqui em getCollection vai ser o código igualzinho ao que nós implementamos para produtos. Ele vai tentar obter, né, do Local Storage. Se ele não encontrar, ele vai chamar addCollection. Aí addCollection vai obter os dados do servidor e vai armazenar no Local Storage. Para remover a coleção é a mesma coisa, ó, do Local Storage. Esse método é assíncrono. E para salvar a coleção, eu salvo, ó, a minha coleção de carrinho itens DTO, atribuindo uma chave, dando setItem async. Então agora eu implementei o serviço para o Local Storage do carrinho de compras. Vou fechar aqui, vou salvar, vou dar um build aqui na nossa solution, ver se tem algum erro de sintaxe. Então essa implementação que eu acabei de fazer, eu fiz isso usando o pacote NuGet, os recursos do pacote NuGet. Então agora, a próxima etapa, agora que eu defini os serviços dos carrinhos aqui, ó, eu não posso esquecer de registrar isso aqui, ó, no meu arquivo Program. Então eu tenho que registrar o serviço do Local Storage que foi fornecido pelo pacote NuGet. Então eu vou dar um builder services. Para fazer isso, eu posso usar o método de extensão, ó, add Blazor ready local storage. Aqui eu vou ter que incluir uma referência ao pacote NuGet. Então isso registra os serviços do pacote NuGet que eu estou usando, né? E a seguir eu vou registrar os serviços das interfaces lá, I gerencia produtos e I gerencia carrinho de compras, ó. E gerencia produtos Local Storage Service e gerencia carrinho itens Local Storage Service. Pronto. Então, registrei aqui o serviço do pacote NuGet e da minha implementação. Então, agora eu posso implementar isso nos componentes Blazor. E assim eu vou poder estar utilizando os recursos do Local Storage para salvar as informações e obter as informações, e assim eu vou ter um desempenho melhor na minha aplicação. Vou salvar. Então, o primeiro componente que eu vou
ajustar vai ser o catálogo Blazor. O que eu vou fazer? Veja bem, ó, aqui no catálogo, quando eu inicializo o componente, esse componente catálogo é o primeiro que é carregado, né? Que ele exibe o catálogo de produtos. Então, ó, eu estou indo no servidor, ó. Então eu quero não mais buscar os dados do servidor, né? Eu vou ter que usar agora os serviços do Local Storage. Então eu vou ter que injetar esses serviços aqui. Então eu vou vir aqui, ó, vou injetar aqui, ó, o meu serviço do Local Storage para produtos e para o carrinho de compras. Então, quando esse componente for carregado, ele vai ser carregado primeiro. O que eu quero fazer? Eu quero limpar os dados do Local Storage. Fazendo isso, eu vou estar forçando o nosso código a retornar os dados do servidor neste momento. Assim, eu tenho certeza que eu vou ter dados atualizados e não vou estar pegando dados desatualizados do Local Storage. Então, eu vou criar um método aqui, ó, que eu vou chamar limpa Local Storage. Então, para isso, ó, eu estou removendo a coleção de produtos e de carrinho. Estou limpando o meu Local Storage. Então eu vou ter que chamar esse método quando o meu componente for inicializado. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um try catch aqui. Eu não fiz isso na aula anterior. Vou colocar esse código aqui, né? Aqui eu vou definir também a utilização da mensagem de erro. Deixa eu vir aqui, ó. Copiar essa mensagem de aqui, ó. Vou definir aqui essa propriedade e aqui, ó, quando eu ver uma mensagem de erro nesse try catch, eu vou dar aqui, ó, mensagem de erro. Lembrando que eu estou considerando que eu estou no ambiente de desenvolvimento. Então aqui, ó, no ambiente de produção, você tem que ajustar esse código para ele não exibir informações sensíveis do seu ambiente. Então aqui, ó, eu vou chamar aquele método limpa local storage. Primeira coisa que eu vou fazer. Então vou limpar o local storage. A seguir, eu vou invocar os produtos para ele obter não do servidor, mas do meu local storage. Gerencia produtos local storage get collection. Ele vai tentar obter do local storage. Se não tiver no local storage, ele busca do servidor. E aqui, ó, esse carrinho itens aqui, ó, eu também não vou lá no servidor buscar os itens do carrinho, né? Eu vou fazer assim, ó. Vou substituir, eu vou chamar o meu gerencia carrinho itens e vou pegar a coleção do Local Storage. Então, com isso, ó, os dados do carrinho vão estar sendo obtidos do meu Local Storage. Então, nesse componente aqui, ó, eu já concluí os ajustes, implementando aqui os meus serviços para obter as informações do Local Storage. Eu vou salvar. Agora, eu vou ajustar o código do componente carrinho de compra. Vou injetar o serviço do Local Storage para o carrinho de compras aqui, ó. Então, eu vou até copiar daqui, ó. Vou injetar o serviço aqui. Então, na inicialização do componente, eu vou obter os dados aqui não do servidor, vai ser do Local Storage. Então, ó, aqui eu vou obter os dados do Local Storage, ó. Então, aqui eu também tenho que atentar ao seguinte. Quando o usuário atualizar a quantidade de um item no carrinho de compras, eu tenho que atualizar o Local Storage. E tem que fazer a mesma coisa quando ele remover um item do carrinho, né? Então, aqui, ó, em atualiza preço, quando ele atualizar o preço de um item, né? Isso vai ocorrer quando uma quantidade for atualizada. Eu vou invocar o método save collection, passando a lista de carrinho itens definida na propriedade carrinho itens. Tá? Eu vou definir esse código aqui, ó. Então aqui esse método ele vai passar a ser um async task, não mais void. Carrinho compra itens, ó, representa minha lista de carrinho item DTO. Então, da mesma forma, quando o cliente remover um item do carrinho de compra, eu tenho que atualizar o Local Storage. Então, aqui, ó, vamos procurar o método remove carrinho item. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou salvar as informações. Então, aqui, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Então, deixa eu fechar tudo aqui, dar um build aqui na solution, ver se não tem erro de sintaxe aqui, né? Eu errei o nome do método aqui, ó, save collection. Pronto. Vamos dar um build novamente aqui para ver se não tem erro de sintaxe aqui. Agora está tudo ok, tá? Esses erros ocorrem, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então agora o outro componente que eu vou fazer o ajuste é no componente produto detalhes.razor. Esse componente exibe os detalhes de um produto particular e também ele contém a funcionalidade para incluir um produto no carrinho do cliente. Então eu vou ter que injetar o serviço do Local Storage para produtos e carrinho. Então eu vou fazer isso aqui de catálogo. Eu vou em catálogo, eu já vou copiar e colar, ó, o serviço do Local Storage. Vou vir aqui e vou injetar esses serviços aqui que eu vou usar aqui. A seguir, eu vou criar uma propriedade privada
para referenciar o meu carrinho de compra itens aqui, né? Eu não tenho aqui, então eu vou definir essa propriedade aqui, ó. Então agora na carga do componente, eu vou ter que atualizar os itens usando o local storage. Então aqui, ó, ele está indo no servidor. Eu vou obter os itens do carrinho do servidor. E aqui, ó, quando ele adicionar um item no carrinho, eu vou ter que ajustar o código para atualizar o código do local storage. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou definir essa lógica aqui, ó. Ele adiciona um item no carrinho. Se o retorno aqui for diferente de null, eu incluo e eu salvo aqui, ó, os dados no local storage, atualizando aqui os dados no meu local storage. Então esse componente ele vai me dar os detalhes de um produto particular. Então agora eu vou criar um código aqui que ao invés de eu chamar isso do servidor, ó, eu vou chamar isso localmente. Então eu vou definir um método privado aqui, ó, onde eu vou obter o produto pelo ID do local storage. Então, ó, ele recebe o ID, ele carrega os produtos, né? Aí ele vai obter esses produtos, ó, produto do DTO foi obtido no meu local storage. Ele vai obter o produto com o ID passado aqui, ó, do local storage. Então aqui eu vou chamar esse método aqui, ó, ao invés de eu chamar isso aqui, ó, comentar esse aqui, ó, eu vou chamar assim, ó. Em vez de ir lá no servidor, eu passo o ID aqui. Ele obtém os produtos do local storage e localiza o produto pelo ID. Então agora o último componente que eu tenho que ajustar é o componente produtos por categoria. Então aqui, olha, eu vou incluir o serviço aqui do catálogo de produtos, né, do local storage. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um método privado que vai obter a coleção de produtos por categoria do local storage. Se o local storage estiver vazio, nós vamos obter os dados do servidor. Então eu vou definir esse método aqui, ó. Get coleção de produtos por categoria. Então eu passo o ID do categoria, vou lá no local storage, obtenho a coleção dos produtos. E aí eu faço a filtragem por categoria. Então se eu tentar obter do local storage isso aqui for null, eu vou lá no servidor e obtenho do servidor. Caso contrário, eu estou obtendo aqui do local storage. Então agora eu vou ajustar o código aqui na inicialização do componente, né? Para ele obter aqui, ó, os produtos DTO usando a coleção do local storage, não do servidor. Então com isso nós concluímos aqui a implementação. Vamos dar um build na nossa solution, ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Ó, tá tudo ok. Então agora eu vou executar e vamos ver se está tudo funcionando mesmo. Tem que se comportar da mesma maneira, só que agora eu estou usando o local storage. Então ó, ele está carregando os produtos. Olha aqui, ó, normalmente por categoria da mesma forma. Vamos selecionar um produto aqui, ó. Seleciono o produto, vamos incluir no carrinho. Da mesma forma, está tudo funcionando, ó. Então a nossa implementação está ok. Então agora nós temos uma implementação onde nós estamos usando os recursos do local storage e assim nós estamos otimizando a nossa aplicação, que talvez para uma pequena quantidade de dados essa percepção de ganho do desempenho não seja tão evidente, mas quando houver uma grande quantidade de dados isso vai ficar evidenciado. Então nós concluímos assim a nossa aplicação para uma loja virtual usando o Blazor WebAssembly. Ficou faltando a implementação da autenticação do usuário e do checkout aqui, ó, onde nós temos a opção de implementar um meio de pagamento como o PayPal. Então essas funcionalidades eu vou deixar para um ajuste futuro. Ou, se você desejar, você pode fazer a adequação conforme a sua necessidade. Então, era isso. Até a semana que vem, se Deus quiser.